Olá a todos, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Caio Bonetti. O vídeo de hoje vai ser um breve resumo, dos principais impostos cobrados em relação a imóveis. Então é muito importante para você que vai comprar, vai vender um imóvel, saber exatamente qual tributo, qual imposto que vai ser cobrado em determinada situação. Eu vou trazer alguns exemplos e alguns casos práticos para vocês, para o entendimento melhor de cada um. Então, começando pelo IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, a gente pode começar falando que ele é um imposto municipal, que incide sobre a propriedade urbana e ele é cobrado anualmente pelos municípios. O IPTU, ele é calculado baseado no valor venal do imóvel, tipo o valor total de venda dele, e que tem uma estimativa no valor de mercado também pela prefeitura. Então a prefeitura lá faz um cálculo, ela faz uma média dos imóveis daquela região, naquela determinada região, para poder calcular o valor do IPTU que será cobrado naquele ano daquele imóvel. Então, um breve exemplo, vamos supor que você tenha um imóvel avaliado em R$500 mil, e a alíquota do IPTU na sua cidade seria de 1%. Então, o valor do IPTU que será cobrado é de R$5 mil ao ano. É um exemplo bem básico. Você tem que pegar, na verdade, a taxa que está sendo cobrada do IPTU, a alíquota do IPTU na sua cidade, e fazer a porcentagem tirando do valor venal do seu imóvel, do valor que custa o seu imóvel atualmente no mercado. Aí que vai chegar no valor do IPTU que você paga anualmente. Vale ressaltar também que o IPTU ele é propter rem, ou seja, se o antigo dono não pagou o IPTU daquele ano e você, novo comprador, comprar aquele imóvel, você vai ser responsável pelas dívidas anteriores do antigo proprietário, porque a dívida do bem acompanha o bem. Então não importa quem seja o dono, quem deixou de pagar, quem é o novo proprietário, quem vai pagar, na verdade, é quem for proprietário daquele determinado imóvel naquele determinado período que não foi pago o IPTU. A gente tem que lembrar também que o IPTU ele pode ser pago em cotas, uma cota única, na verdade, ou ele pode ser parcelado ao longo do ano. A gente tem que verificar, na verdade, de acordo com cada município de cada estado. Agora vamos para o segundo imposto, o ITBI, que é um imposto, na verdade, de transmissão de bens imóveis. Então, o ITBI ele é um imposto municipal cobrado na transferência onerosa de propriedade, ou seja, tem-se nas transações de compra e venda, onde você compra, onde você vai realmente ter uma despesa, um gasto com aquela transferência. Quando alguém estiver comprando, quando alguém estiver vendendo, precisa ser necessariamente oneroso para ser cobrado o ITBI. O cálculo do ITBI geralmente também é feito sobre o valor venal do imóvel, igual ao do IPTU. Geralmente é 1%, 2%, varia de cada município para município. Então, o ITBI, se você está comprando um imóvel de R$300 mil, e a alíquota do ITBI na sua cidade de 2%, então o valor do ITBI será de R$6 mil. Então, a gente tem que lembrar que o ITBI, na verdade, ele tem que ser pago antes da lavratura da escritura de compra e venda. Então, a gente precisa, na verdade, incluir esse valor no nosso planejamento financeiro ao adquirir um imóvel. O terceiro imposto relacionado a imóveis é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Agora sim entra a questão da doação ou causa-morte. Se a pessoa morrer, se o cônjuge venha morrer, aí sim que entra essa questão do imposto que será cobrado. Ele é diferente do ITBI, porque o ITBI precisa ser oneroso. O ITCMD não, causa-morte ou doação. Cada estado define suas alíquotas e regras também, igual a qualquer outro imposto. Então, o cálculo do ICMD ele é feito sobre o valor venal do bem transmitido e também a alíquota varia conforme o estado. Então, se você recebeu um imóvel por herança que foi avaliado em R$400 mil e a alíquota do ITCMD no seu estado é de 4%, então o valor do ITCMD será de R$16 mil. Ou seja, sempre no imposto tem uma taxa, uma porcentagem que é cobrada do município ou do estado perante o valor venal do imóvel. Geralmente é o valor venal do imóvel. Então, a gente sempre precisa verificar as alíquotas e isenções específicas do seu estado, pois elas podem variar bastante. Então, além disso, há prazos de documentos necessários para o pagamento desses impostos. Então, você sempre precisa estar atento. Outro imposto relacionado é o IR, que é o famoso imposto de renda relacionado a pessoas físicas. Então, o IRPF, ele é um imposto federal que incide sobre a renda e ganhos de capital das pessoas físicas. No caso de imóveis, ele é aplicado sobre o ganho de capital na venda do imóvel. Então, sempre que você acaba vendendo, você acaba tendo que pagar também o IRPF. O cálculo do IRPF é sobre o ganho de capital, é feito sobre a diferença entre o valor venal e o valor da aquisição. Então, você precisa, na verdade, aplicar a alíquota de 15%, que é um exemplo que muitas vezes é aplicado naquela determinada região. Se você não está entendendo muito, eu vou te dar um breve exemplo. Se você comprou um imóvel por R$200 mil e vendeu por R$300 mil, o ganho de capital foi de R$100 mil, ok?
Então, o IRPF será de 15% sobre esse valor, totalizando 15 mil reais. Você não vai pegar o IRPF do total, você vai pegar daquilo que você acabou lucrando, daquele capital, na verdade, que você ganhou. Algumas informações adicionais é que existem algumas isenções e deduções possíveis, como no caso de utilizar o valor de venda para comprar outro imóvel residencial dentro de um prazo de 180 dias. Então é sempre bom você consultar um contador para ter uma orientação melhor. Quinto imposto, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que é o ITR. O ITR ele é um imposto federal cobrado sobre a propriedade rural. Então ele é anual também, conforme o tamanho da propriedade e o seu grau de utilização. O cálculo do ITR ele leva em consideração a área total do imóvel rural e o grau de utilização da terra. Então se você tem uma terra produtiva, você paga menos impostos, se você não tem, você paga mais impostos. Então um exemplo prático. Para uma propriedade rural de 100 hectares, né, com uma alíquota de 0,3% do valor do ITR, então a porcentagem que você terá que pagar será de R$300 por ano. A gente sempre tem que pensar que essas porcentagens elas são relevantes de acordo com determinada região. Então, se no estado de São Paulo é uma, Minas Gerais é outra, sempre vai variar. Então, você sempre precisa estar atento a determinada região, onde você for comprar ou vender aquele imóvel. Como eu disse também a questão do imposto, se você usa as suas terras, né, na verdade, suas propriedades são utilizadas para atividades agrícolas, pecuárias ou florestais, vocês podem ter benefícios fiscais, ou seja, você precisa verificar as condições junto à Receita Federal, porque caso isso aconteça, você tem a chance, a oportunidade de pagar menos impostos por conta da sua atividade naquela terra. Sexto imposto é a contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria é um tributo cobrado pelos municípios, né, para custear obras públicas que valorizam os imóveis da região, como pavimentação de ruas, construção de praças, iluminação e vários outros exemplos. Então, o cálculo, né, é baseado no custo total da obra, na valorização que ela traz para os imóveis que foram beneficiados. Então, se a obra de pavimentação custou R$500 mil e valorizou, na verdade, o seu imóvel R$10 mil, a contribuição de melhoria será proporcional a essa valorização. Então, sempre você precisa estar atento a essas informações, a esses valores que foram gastos. Você sempre precisa ficar atento às notificações da prefeitura sobre obras e possíveis cobranças de contribuição de melhorias, porque é muito importante entender como esses investimentos podem impactar no valor do seu imóvel. É lógico, se vai subir, se vai abaixar, o que está acontecendo perto da sua determinada região, porque acaba mexendo no próprio bolso seu. Sétimo imposto. Taxa de licenciamento de projetos. Então, a TLP, né, ela é uma taxa municipal cobrada para o financiamento de projetos de construção ou reforma de imóveis. Então, o valor da TLP varia de acordo com o município e o tipo de obra, que pode ser uma taxa fixa ou proporcional ao tamanho do projeto. Um breve exemplo. Então, se você está planejando construir uma casa e a taxa de licenciamento na sua cidade é de R$1.000, então esse valor deverá ser pago para obter a aprovação do projeto pela prefeitura. A gente também precisa se certificar de incluir a TLP, né, no seu orçamento de construção e reforma para evitar atrasos no licenciamento do projeto, porque você pode acabar saindo no prejuízo, a sua obra pode ficar embargada, vai perder o tempo, vai perder prazo por conta de licenciamento e documentação, e que são necessárias, na verdade, para a construção daquele determinado projeto. Então, uma breve conclusão, um breve resumo desses impostos foram esses, né? Que são os principais impostos tributários relacionados a imóveis, que é o IPTU, o ITBI, o ITCMD, o IRPF, o ITR, contribuição de melhoria e o TLP. São fundamentais vocês terem ciência desses tributos ao adquirir ou manter um imóvel para evitar surpresas desagradáveis. Porque imagine você vai comprar e daí você tem aquele dinheirinho guardado certinho e no final surge mais não sei quantos mil que você precisa pagar de imposto e você não tinha aquele dinheiro, você acaba embargando sua obra, perdendo a compra, perdendo a venda. E você precisa estar muito atento a essas informações e a esses detalhes. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Curte, compartilha com alguém, se inscreva no canal. Se você clicar no botão aqui embaixo, não vai cair o seu dedo, vai me fortalecer e tá me incentivando a trazer mais esses tipos de conteúdo para vocês. Compartilha também esse vídeo com algum amigo que está comprando ou vendendo um imóvel que precisa saber dessas informações. Se vocês tiverem alguma dúvidas relacionadas à tributação, a direito imobiliário, a coisas relacionadas ao direito em si que está acontecendo no país, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar gravar um vídeo bem detalhado para vocês que estão com essa dúvida. Estou trazendo algumas informações, alguns vídeos que são essenciais vocês saberem, mas eu não estou me aprofundando, porque eu não sei, na verdade, o caminho que vocês querem que eu tome nesse canal, se vocês querem um canal com mais conhecimento, ou se vocês querem um canal com exemplos prévios, assim, um exemplo geral para você, muitas vezes ter um entendimento, mas não que você vai usar
aquela determinada coisa, mas que você tenha a ciência de que aquilo na verdade pelo menos exista, né? Então, para finalizar mesmo, muito obrigado por ter assistido até agora. Um abraço.